melhor coisa, entendeu? Eu vou saber quando ele for demitido. Provavelmente vai ser depois que ele voltar das férias, entendeu? Porque também todos os processos, tira as férias, para não ir nas férias e tal. E eu ainda não sei se eu fiz a melhor coisa, entendeu? Se eu conviver todos esses meses com aquela coisa, você vai ter sido demitido. Mas eu falei, olha, você vai ter que correr atrás agora e já ir se preparando para isso. Se tiver alguma oportunidade agora, vale mais a pena você pedir realmente demissão para aproveitar uma oportunidade que surja, né? Não sei se eu fiz o certo ou se não fiz. Não sei. Difícil a gente avaliar. Pode ser que você tenha feito certo, sim, pode ter ajudado. Vamos ver como é que vai ser a reação dele em cima disso. Mas, de qualquer forma, o exemplo que você está trazendo é bem característico de momento crítico de destino. Bem característico. Porque uma demissão, isso pode ser devastador na vida de uma pessoa. Se ela não consegue depois, recuperar em tempo hábil, aquilo pode ser devastador. Ainda mais se ela não tiver reservas. Quer dizer, uma série de fatores aí. Eu sei que ele não tem. Ele não tem, então. E aí tudo isso impacta muito. E no homem, então, na autoestima, é muito séria essa condição da demissão. Então você tem vários fatores aí que vão incluir, conforme o temperamento dele. Eu tenho telefonado com mais frequência, o que está fazendo, você está buscando realmente isso. Mas isso é interessante, pô. Isso aí que ela está trazendo é bem aquela situação que eu falei de vocês enquanto possíveis assistentes, dentro de uma condição, mapear essa condição, depois a gente vai fazer isso, vai poder discutir mais isso, e ver como ajudar, qual é a melhor maneira de ajudar. Só de você já estar ali e colocar para ele, pode contar comigo, se precisar, isso já é uma maneira, com certeza já é uma maneira. Vamos ver aí o andamento disso, mas, pelo que você está falando, parece que está sendo mais a favor, a seu favor aí, ter sido mais positivo. Porque é muito ruim ser pego de surpresa numa condição dessa. Muito ruim. Bom, demissão, justamente o próximo, Pegou lidar então com a própria demissão, ou saber se deve ou não também demitir alguém, outros aspectos aí, que isso também é sério. Você deve ou não demitir uma pessoa? Às vezes você tem uma pessoa que ela está prejudicando o grupo. Então às vezes você vai ter que demitir. Não demitir é uma omissão deficitária. Por quê? Porque senão você está prejudicando o grupo. Ou lidar com a própria demissão que ela ali está trazendo, ajudando o colega, quer dizer, o ex-namorado dentro disso. Só fechar isso aqui, aí depois a gente volta. Dessoma, lidar com a própria dessoma ou de alguém próximo. Quando eu falo lidar, por exemplo, paciente terminal, sabe que tem pouco tempo de vida. Então, como é que é isso? Tem testamento? Está encaminhando tudo, está deixando as pessoas bem, os seus dependentes. Isso é uma situação séria de inventário, situação séria de destino. Ou vai deixar todo mundo na mão, cheio de dívida. Então, uma situação dessa é muito delicada. Ou alguém próximo na família que não, que é um ente querido que faleceu, e como é que você ajuda, assiste os familiares ali daquela pessoa? Está chegando atrás de você. Lógico, com relação a essa questão da demissão e fazendo esse link com a interprisão. Se você tem a consciência, você tem dados que a pessoa está prejudicando o grupo, pela sua ótica, você está prejudicando o grupo. Aí você demite. E aí a pessoa entra numa situação depressiva, sempre cria interprisão. Não, você vai demitir. Eu tenho muito medo quando fala sempre, tudo, nunca. Sempre tem as ressalvas e detalhes. Mas o que é o ideal? Você viu que no grupo aquela pessoa não tem condições de estar prejudicando, então você também não pode se omitir disso. Não dá mais, você já tentou de tudo. Se você já avaliou, você tentou de tudo e não fez, porque você também não pode demitir de cara sem ter tentado outras alternativas. Você já tentou de tudo, a pessoa não quer mudar. Você tentar então ver um encaminhamento para aquela pessoa, quer dizer, ajudá-la a conseguir o trabalho. Entende? Claro que você também não, às vezes não pode fazer tudo. E você conversou com a pessoa, avisou a pessoa, já deixou ela. Aí também é uma escolha dela. Mas de
qualquer maneira, é uma situação de muito delicada essa situação. Né? Porque Sim, mesmo sempre você tendo aquela visão dentro do trabalho que a pessoa está trabalhando, mas pode gerar uma prisão, né? Dependendo do resultado daquela pessoa. Mas aí você também não pode ficar com medo sempre disso, porque senão você trava e não faz mais nada. Você tem que ver o seguinte, a sua intenção, claro que só isso não basta, a primeira coisa, a sua intenção, ver se também, porque ele ficar e prejudicar o grupo também está criando interprisão. Então, se for por aí, também não fazer nada pode ser pior. E você tentar ver o que pode fazer de assistência para que ele seja encaminhado. Aí você está fazendo a sua parte, agora ele pode não querer, aí é problema dele. Você está fazendo a sua parte, tá? Você queria falar alguma coisa? Pode tentar um trabalho específico. É que não dá para você falar como uma regra geral, faz uma carta de encaminhamento só. Você tem que ver o caso. Você tem que ver o caso, como é que você pode fazer. Tá? Então a gente tem que olhar o caso. Quanto mais, se você tiver contato, saber para onde pode encaminhar, poder falar para a pessoa, né? Para quem vai receber, tudo isso, quanto mais você ajudar, melhor. Tá? Oi. Aqui é sobre o item da Bessoma. Uma coisa que eu queria compartilhar com o grupo e com vocês, até esclarecer um pouco para mim. No caso, meu pai faleceu faz uns 3 ou 4 anos, já perdi a conta. Mas assim, foi todo um processo que aconteceu e eu especialmente, né, entre todo o grupo da família, percebi que era terminal, sim, no caso dele. Falei para as pessoas mais próximas e cheguei até a falar com o médico sobre isso, para ver um preparo no caso dele, né? Porque ele estava numa situação de incompletista total. E, enfim, todo mundo foi contra que eu falasse isso para ele. Então eu tentei deixar só algumas indiretas, assim, eu não tive a firmeza total de chegar e falar para ele que era esse o caso. Depois que ele somou, eu realmente percebi o quanto que, no caso dele, teria sido importante ele saber que ele estava em processo de sono, para ele tomar decisões e tudo. O que eu consegui fazer foi assim, olha, como você não sabe essa situação, trabalha com perdão das pessoas, trabalha tentando acessar curso intermissível, faz isso, faz aquilo. Foi o máximo. E aí eu acho que é um caso para a gente incluir, para as pessoas pensarem, quando tiver algum parente próximo também que esteja em processo de depressão e não saiba, ver se é o caso de falar ou não falar. Você tem que ver o caso, porque às vezes você falar é pior para a pessoa. Depende do temperamento dela e como ela vai lidar com aquilo. Tá? Você pode gerar um sofrimento maior, devido a remorso, arrependimento, culpa. Então é muito delicado a gente ver. Agora, claro, tem que questionar o que é o melhor naquela situação, isso sem dúvida. Mas pode ser que a melhor coisa na situação é não falar. Entendi. Vai depender muito disso, entendeu? Então assim, gente, essas coisas não dá para você estabelecer regra geral para todo mundo e pronto. Tá? Não dá. Tá? Perceber depois, eu achei que foi muito complicado. Seria o caso de sim eu ter falado para ele. Embora eu tenha o seu caso tenha acertado, claro. É só a questão de generalizar. Mas no caso, sim. Vamos lá. Eu queria falar dessa parte de interprisão. Muitas vezes, em casa, a pessoa está fazendo mal para o grupo, precisa se demitir, ou no caso que você falou da responsabilidade que você ia ter sobre as pessoas da pirâmide, né? Que você ia trabalhar. Como que fica a parte da pessoa também? Porque ela pode escolher superar aquilo ou não. Ela pode escolher ficar gananciosa ou só aproveitar a oportunidade. Como é que essa interprisão fica assim, não é de uma mão só? Às vezes a intenção é boa, mas a pessoa... Com certeza, sempre envolve 2, no mínimo. Mas, do seu lado, é onde você pode decidir. Sim, mas quando é o caso necessário, mesmo que você dê um encaminhamento. Então você já está dizendo, quando a condição é necessária, eu falei ali para ela, o problema depois é dela. A pessoa pode não querer, você fez a sua parte. É por isso que numa interprisão, chega uma hora que você já fez assistência, mas a pessoa fica ainda remoendo aquilo, você está liberado. O problema é dela agora, a vítima que fica e não quer sair daquilo. Você já está se liberando, porque você já fez tudo o que podia. E é óbvio que tem um limite isso. É o que eu falo da impotência da assistência. Chega um ponto que a pessoa não quer, você está impotente. Mas aí é problema da pessoa, não é mais seu.
A sua parte você fez. Então, assim, nós temos decisão sobre a nossa parte. Então, sobre a nossa parte é que nós vamos responder. É isso. Entende? Então, claro que é outra pessoa, mas a gente tem que responder sobre a nossa parte. Bom, pessoal, só fechando aqui o 30, ó, de solução societária é a mesma coisa. Discernir se deve e quando fazer a finalização societária. A gente disse quando montar uma sociedade, o mesmo se dá para quando você vai fazer uma dissolução, ok? Bom, a gente viu alguns aqui, depois a gente vai ver mais, mas nós vamos fazer agora uma atividade prática de energia relacionada a essa temática, tá? Então eu vou pedir, cadê a Cíntia? Está lá fora? Tá? Se a Cíntia está lá fora? Quem quer ir no banheiro, então vai rapidinho. Pode falar no microfone, por favor. Vai, vou pedir para desligar aí. Rapidinho, tá, gente? Não é para cair no banheiro, hein? Eu ia comentar essa coisa da pessoa, né? A Elisa estava comentando da morte, que também tem a situação da doença, né? Que é, por exemplo, caso de câncer. Na minha família mesmo tem um caso assim, que aí o avô, né, fala de estar com câncer, mas aí tinha uns irmãos que eram a favor de não contar para ele, e só um irmão queria contar. E aí eu achei na época tão absurdo, mas ele não vai saber que está com câncer, tem o direito de saber. Mas assim, eu acho que cai nessa mesma questão, né? Tem gente que, dependendo do temperamento, é bom não saber, né? Isso. Por isso você tem que ver o que é, às vezes, dos males o menor. Tem uma questão no direito que se chama antinomia. Não sei, a Marlene foi para o banheiro aí, ela do direito. A antinomia das leis. O que é isso? É quando você, ou de princípios, quando você tem um princípio que bate com o outro. E dependendo, então você vai ver qual é o princípio que deve predominar. Por exemplo, dentro da psicologia, na atuação do psicólogo, existe o princípio do sigilo. Você abre o jogo com o psicólogo, fala lá da sua vida, ele não pode sair falando por aí. Isso é um princípio, uma regra. Só que, se uma pessoa, por exemplo, no consultório, chega e fala, eu vou matar minha esposa, e você vê que ele realmente, tudo indica que ele vai fazer aquilo, você tem obrigação de denunciar. Neste momento, existe um princípio que se sobrepôs ao princípio do sigilo, que é o princípio da vida, da proteção à vida. E você tem a responsabilidade de você ter a informação. Então, a mesma coisa são nessas situações. Você tem um princípio, mas às vezes você tem um outro princípio que naquele contexto ele vai ser superior. Então, ele que deve prevalecer. Tá? E as pessoas às vezes têm dificuldade de lidar com isso. O que é? O padre é obrigado também, eles muitas vezes não querem fazer na hora que tem um confessionário, né? E ele é obrigado por lei, pode ir preso se não denunciar. Então, a mesma coisa funciona dentro da própria psicologia. Isso acontece muito, por exemplo, a gente tem como regra, se uma pessoa fica falando que quer se matar, o psicólogo ele deve entrar em contato com a família. Isso é seríssimo de levar em consideração. Então, nessa hora, o princípio do sigilo, ele é menor. Pessoal, quem já está aqui, vamos aproveitar então, enquanto o pessoal está chegando, para ir começando a relaxar, tá? Eu vou pedir já para você, aqui pode desligar, pode